Quantas vezes você já se sentiu esquecido? Como se o mundo tivesse seguido em frente, as pessoas ao seu redor construindo seus sonhos, vencendo batalhas, e você, ali, parado, com as feridas do passado, carregando histórias que ninguém conhece, dores que ninguém entende e orações que parecem nunca ter resposta. Hoje, eu quero falar com você sobre um nome que quase ninguém lembra. Mefibosete. Ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas, um homem que carregava sangue real, mas que a vida tratou com brutalidade. Quando criança, Mefibosete sofreu uma queda enquanto fugia de um massacre, ficou aleijado dos 2 pés e foi levado para um lugar chamado Lodebar, uma terra esquecida e isolada onde ninguém queria estar. Sabe o que significa Lodebar? Terra de esquecimento, de ausência de palavra, de silêncio. Era um lugar onde se colocava tudo aquilo que se queria deixar para trás. Pessoas marcadas, histórias interrompidas, sonhos desfeitos. Talvez hoje você se sinta em Lodebar, um lugar emocional, espiritual ou até físico, onde parece que ninguém te enxerga mais, onde suas lutas são ignoradas e onde o peso do passado é mais forte do que a esperança no futuro. Talvez você até pense que Deus esqueceu do seu nome, mas eu vim te dizer: o céu se move por nomes que o mundo esqueceu. A história de Mefibosete não termina no esquecimento, porque houve um dia em 2 Samuel 9 que o rei Davi, já estabelecido no trono, perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Mount Itum. Enquanto Mefibosete pensava que ninguém mais se lembrava dele, enquanto vivia apagado em Lodebar, o rei Davi estava buscando o seu nome. Alguém no palácio estava perguntando por ele. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. Deus está perguntando por você. Mesmo que as pessoas tenham esquecido, mesmo que oportunidades tenham passado, mesmo que você tenha sofrido quedas e se sentido incapaz, o rei está te chamando de volta para a mesa. Porque na mesa do rei, não há diferença entre quem tem feridas ou não. Todos têm lugar. A história de Mefibosete é a prova de que Deus não esquece nomes que a vida tentou apagar. E Ele também não esqueceu o seu. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus conhece meu nome. Imagine o que passava na mente de Mefibosete durante todos aqueles anos em Lodebar. Ele, que nasceu como herdeiro de um trono, filho de um príncipe, neto de um rei. Mas, num único dia, tudo mudou. A queda, a fuga, a perda da família, a deficiência, o exílio e o tempo. Ah, como o tempo pesa quando a dor não passa. Quantas vezes ele deve ter olhado para os próprios pés, lembrando que não podia mais correr, que não podia lutar, que não podia escolher para onde ir. E talvez pensava: é isso. Meu destino é Lodebar. Meu nome foi esquecido. Quantas pessoas hoje vivem assim, carregando as consequências de algo que nem foi culpa delas, uma situação que aconteceu lá atrás, uma traição, uma perda, uma falha, uma injustiça, e que marcou tanto que parece impossível sair desse lugar de esquecimento. Mas eu quero te lembrar de algo poderoso. O propósito de Deus não é enterrado pelos acidentes da vida. O que aconteceu com você não muda o que Deus sonhou para a sua história. As quedas podem até atrasar o processo. As feridas podem até enfraquecer os passos. Mas o rei nunca esquece de quem ele chamou. Quando Davi pergunta se existe alguém da casa de Saul, não era por acaso. Ele estava se movendo por uma promessa que havia feito a Jonatas, pai de Mefibosete. Em 1 Samuel 20, Davi jurou cuidar da descendência de Jonatas, independentemente do que acontecesse. E anos depois, no tempo de Deus, essa promessa encontrou Mefibosete. O que isso significa para você? Que existem promessas feitas sobre a sua vida. Promessas que Deus não esqueceu, ainda que você tenha esquecido. Ainda que os anos tenham passado. Ainda que o mundo tenha te rotulado pelas suas quedas e pelas suas limitações. Deus não chama você pelo que te aconteceu.
Ele chama pelo propósito que ele mesmo colocou aí dentro. Não importa se você está em Lodebar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente ou familiarmente, o rei está te procurando. E quando ele decide te chamar, ninguém pode impedir. A história de Mefibosete nos ensina que o tempo do homem não é o tempo de Deus. Enquanto Mefibosete pensava estar esquecido, o nome dele já estava sendo lembrado no trono. E o seu nome também está sendo lembrado agora. No céu há promessas ativas sobre você. Se você crê nisso, declare aqui nos comentários: o rei me chama pelo nome. A cena que a Bíblia descreve em 2 Samuel 9 é impactante. Ziba, o servo da casa de Saul, é chamado por Davi e diz a ele: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso 3. Veja bem, Ziba nem cita o nome de Mefibosete. Ele se refere apenas à deficiência, à limitação. Como quem diz: tem alguém, mas está quebrado, está fora dos padrões, está longe, está inválido. Quantas vezes a sociedade, as pessoas, ou até nós mesmos, reduzimos nossa identidade, as nossas limitações? Ah, aquele ali é o desempregado. Aquela é a divorciada. Aquele é o dependente. Aquela é a que não conseguiu. Como se a ferida definisse a pessoa. Mas eu quero te lembrar de algo. O rei não te chama pelo que te falta, mas pelo valor que você carrega. Davi não se importou com a deficiência de Mefibosete. Ele não perguntou sobre os pés aleijados. Ele queria saber onde estava aquele a quem ele tinha prometido bondade. Porque promessa de rei não falha. E mais, a promessa não depende da condição do prometido, mas da fidelidade daquele que promete. Talvez você esteja se escondendo ou se anulando por causa das marcas que carrega. Talvez alguém tenha olhado para você e, como Ziba, te definido pelo que deu errado. Mas Deus te vê de outra maneira. Ele enxerga quem você é para além das suas limitações. O mais bonito nessa história é que Davi não apenas manda chamar Mefibosete, ele o convida para sentar à mesa do palácio. E na mesa do rei, todos são iguais. Na mesa ninguém vê os pés aleijados, ninguém compara feridas, ninguém aponta quedas. Na mesa, todos compartilham da mesma porção. E eu quero declarar sobre você: Deus está preparando uma mesa para você. E essa mesa é lugar de cura, de restauração, de honra. O tempo de Lodebar está chegando ao fim. Há um convite sendo liberado do céu para a sua vida. E não importa o que os outros disseram, não importa quanto tempo passou, o rei está chamando o seu nome. E sabe o que mais? Quando Deus chama, ele restitui. Ele não só tirou Mefibosete de Lodebar, como devolveu a ele todas as terras de seu avô Saul e designou servos para trabalharem para ele. O que o inimigo tentou tomar, Deus devolve em dobro. Se essa palavra falou com você, comente: Deus está preparando uma mesa para mim. Quando Mefibosete finalmente chega à presença do rei Davi, ele se prostra com o rosto em terra e diz: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? 2 Samuel 9:8. Esse é um dos versículos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores dessa passagem, porque ele mostra a visão distorcida que Mefibosete tinha de si mesmo. Anos em Lodebar, esquecido, ferido e humilhado, fizeram com que ele perdesse a noção de quem era. Ele esqueceu que carregava sangue real, que era filho de príncipe, que havia promessas sobre ele. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? De tanto ouvir palavras de derrota, de tanto sofrer quedas, de tanto esperar sem ver respostas, começam a acreditar que realmente não têm valor, que não merecem mais um lugar à mesa, que o que sobrou para elas é Lodebar. Mas eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, Deus não vê você como um cão morto. Deus vê você como filho, como herdeiro, como alguém precioso, com nome, identidade e propósito. Naquele momento, Davi ignora a forma como Mefibosete se vê
e libera sobre ele aquilo que Deus tinha planejado. Davi diz: restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Verso 7. Deus faz assim. Ele não espera você se sentir digno. Ele decide por amor e misericórdia te resgatar. Ele não te chama para te lembrar do passado, mas para te mostrar o futuro. Ele não te leva para a mesa para expor as quedas, mas para curar as feridas. E a melhor notícia de todas: Mefibosete passou a morar em Jerusalém e comer pão continuamente à mesa do rei. Isso significa que Deus não faz visitas temporárias. Ele faz morada. Quando Ele te tira de Lodebar é para nunca mais voltar. Ele restaura, honra e sustenta. Hoje, Deus está fazendo isso com você, tirando você desse lugar de dor emocional, espiritual ou físico. Ele está dizendo: você não é o que disseram. Você não é a sua queda. Você não é a sua perda. Você é meu. E há uma mesa preparada para você. Que essa palavra aqueça o seu coração, renove sua fé e te faça enxergar que a história ainda não acabou. Lodebar não é o seu destino. É só o cenário passageiro antes do convite do rei. Se você recebe essa promessa, escreva aqui nos comentários: nunca mais Lodebar, e não saia daqui, porque logo em seguida nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder, que eu quero fazer com você. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti, junto com cada pessoa que está orando comigo agora, para clamar, para pedir, para declarar que nós cremos no Teu poder, na Tua misericórdia e nas Tuas promessas. Pai, o Senhor conhece a história de cada um que chegou até aqui. O Senhor sabe quem carrega marcas antigas, quem foi ferido por quedas inesperadas, quem se sente preso em lugares de esquecimento, quem já acreditou que não tinha mais valor, que não teria mais oportunidade, que o tempo havia passado e que o Senhor havia se esquecido. Mas hoje, Pai, assim como o Senhor moveu o coração de Davi para buscar Mefibosete, eu creio que o Teu Espírito Santo está se movendo para buscar esses corações. Que o Teu chamado alcance agora quem está em Lodebar, no lugar de dor, no lugar de silêncio, no lugar onde o inimigo tentou esconder a identidade e a promessa. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que o tempo de Lodebar está terminando, que toda a prisão emocional, espiritual ou física está sendo quebrada, que cadeias de rejeição, abandono, vergonha e medo sejam destruídas agora, que cada pessoa que ora comigo receba a certeza de que há uma mesa preparada, que o Senhor não esqueceu do nome, que o Senhor não desiste dos teus filhos. Pai, restaura a identidade. Que quem se via como um cão morto passe a enxergar a si mesmo como filho amado, herdeiro, escolhido. Que todo espírito de inferioridade, de autopunição, de culpa, caia por terra neste momento. Que o teu amor cure feridas antigas, que a tua graça alcance quem está distante, e que a tua mão poderosa restitua o que foi perdido. Assim como Mefibosete teve suas terras de volta, eu oro, Pai, para que a vida de quem está aqui também seja restaurada. Que relacionamentos sejam curados, que portas se abram, que sonhos voltem a respirar, que o impossível se torne testemunho. Visita, Senhor, os lares, as famílias, os corações abatidos. Derrama provisão sobre quem precisa, cura sobre quem está enfermo, renovo sobre quem está cansado. Que a tua mesa, Pai, seja estendida sobre a vida de cada pessoa aqui. Que todos sintam a tua presença, a tua paz e a certeza de que a história ainda não terminou. Porque o Senhor é especialista em buscar nomes esquecidos, em restaurar vidas feridas, em honrar os humilhados e em transformar cenários impossíveis. Eu te agradeço, Pai, porque sei que esta oração está tocando corações e que milagres começarão a acontecer a partir de agora.
Em nome de Jesus, eu oro, eu declaro e eu creio. Amém. Se essa oração foi para você, escreva aqui nos comentários: Deus me tirou de Lodebar. Se essa palavra falou com você, se essa oração tocou o seu coração, não saia daqui sem se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma oração como essa, porque aqui, Deus sempre tem algo novo para você. Deixe o seu like, isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E escreve aqui nos comentários: Deus me tirou de Lodebar. Eu vou ler o seu comentário e orar por você. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a próxima oração aqui no Pedras que Clamam.